Aleluia! Bom dia, igreja! A paz do Senhor Jesus, amém? Podem assentar. Aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia, né? De assentarmos à mesa do Senhor. Hoje é o dia de trazer à memória todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Hoje é o dia que nós estamos aqui nessa manhã para lembrar que se nós estamos aqui é porque teve alguém que morreu por nós. Então que a partir de agora, querido, o seu coração já esteja totalmente voltado ao Senhor em gratidão. Que não seja apenas mais um domingo de ceia. Que não seja apenas mais um domingo em que você vai beber do vinho e comer do pão. Mas que seja um momento em que realmente você vai reconhecer na sua vida aquele que morreu por você. Você vai reconhecer em gratidão. Em gratidão, querido. Quero cumprimentar também você que está aí nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor possa te abençoar. Que você venha receber, daí onde você está, a palavra de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31. Do 31 ao 39. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do 31 ao 39. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos a oportunidade de podermos servir ao Senhor. É um grande privilégio estar na casa do Senhor. É um grande privilégio. Eu não sei se vocês, assim como eu, cada domingo, cada dia que eu tenho a oportunidade de estar na casa do Senhor, o meu coração se enche em gratidão ao Senhor. Porque quantos países, quantas pessoas que não podem nem sequer falar do nome do Senhor. E o Senhor nos dá a graça de estarmos aqui, podendo de portas abertas louvar, contemplar o nome do Senhor. Então que nessa manhã, querido, o seu coração possa realmente entender sobre o sacrifício do Senhor. Essa manhã é uma manhã de ceia do Senhor. É uma manhã em que nós vamos assentar à mesa com o Senhor. Queridos, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Isso tem que ser feito com muito temor no nosso coração. Nós estamos em um tempo que nós temos que ter muito entendimento de quem somos nós em Cristo, de quem é Cristo em nós. O Senhor está voltando, queridos. Glória a Deus. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. E como está a sua vida para se assentar à mesa do Senhor? Você precisa saber quem é o Senhor na sua vida. Você precisa ter a certeza do sacrifício do Senhor. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O texto inicia com o seguinte título: As provas e a certeza do amor de Deus. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos
fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem futura, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, essa é a tua palavra. Pai, que os nossos corações essa manhã possa ter essa certeza do teu amor. Meu Pai, que nada possa nos separar do Senhor. Pai, eu peço que tudo que carrega o meu nome por herança esteja guardado no Senhor. Pai, eu quero me apresentar diante do Senhor agora como um vaso nas suas mãos. Oro, meu Pai, por cada vida aqui presente. Meu Pai, que cada vida aqui presente possa estar com o coração como uma semente. Meu Pai, em nome de Jesus, que possa ser uma semente que venha crescer no Senhor. Meu Pai, eu declaro que todos os seus filhos que estão aqui nessa manhã são terras férteis. Meu Pai, que toda mente cativa agora, toda mente aprisionada por Satanás, todo decreto de Satanás contra a igreja do Senhor, toda agenda de Satanás contra os seus filhos, venha ser cancelada agora no poder que há no teu nome. Todo o cativeiro da mente, agora, em nome de Jesus, será solto, porque o sangue do Senhor passará sobre todas as vidas aqui presentes. E em nome de Jesus, nós teremos um entendimento claro, necessário sobre a tua palavra. E nenhum de nós que entramos aqui nessa manhã, sairemos aqui sem a certeza da prova do amor do Senhor pelas nossas vidas. Que esteja selado, meu Pai, essa certeza do teu amor nessa manhã sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, nos últimos dias, nós não vemos outras coisas a não ser notícias más. As nossas vidas, o nosso dia a dia, eu não sei se tem sido somente conosco lá em casa, mas a cada dia que passa a situação está mais apertada. Cada dia que passa a sensação que nós temos é que as lutas, as tribulações, elas só vêm aumentando dia após dia. Muitos de nós estamos com a sensação que não vamos mais aguentar. Nós ligamos as televisões, que são notícias de guerra, de morte. Nós vamos para a rede social, nós só vemos notícias ruins o tempo inteiro. Nós estamos presenciando amigos, colegas, que do nada nós recebemos notícia, morreu. As nossas vidas parece que tem dia que nós não vamos aguentar. É tanta luta, é tanta mal notícia, é tanta perseguição, que a sensação que nós temos enquanto natureza humana é que nós não vamos aguentar. Mas diante disso, queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, com o objetivo de fortalecer os irmãos de Roma. A história conta que o povo romano ali naquela época estava passando pelo poder avassalador do Império Romano no governo de Nero. Nero, ele amassava, ele massacrava os cristãos ali daquela época. Conta a história, queridos,
Olha que situação que chegou naquela época. Que faltou madeira no Império Romano. De tantos cristãos que eram colocados como tochas vivas para iluminar as praças. E Paulo escreve essa carta para fortalecer os irmãos dali de Roma. Paulo escreve essa carta para dizer que há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. Paulo escreve essa carta para dizer, independente de tudo que vocês estão vivendo, há uma esperança que brota do Evangelho. Há uma esperança, querido, que brota do sacrifício de Jesus na cruz. E é essa esperança que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Independente da situação que você está vivendo, há uma esperança que brota do sacrifício de Jesus na cruz. Há uma esperança que brota do Evangelho de Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos nos alicerçar nessa esperança que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos saber que há segurança em Cristo. O tema da nossa mensagem nessa manhã é isso: a segurança em Cristo. Só que para nós termos essa segurança, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos entender a necessidade de realmente estabelecermos a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade de filhos de Cristo. Paulo escreve essa carta aos irmãos. Paulo escreve essa carta para quem estava em Cristo. E Paulo começa fazendo uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que nós já sabemos a resposta. E Paulo começa dizendo no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Tudo que Paulo vem descrevendo no capítulo 8. Que não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo. E Paulo continua fazendo outra pergunta, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, nessa manhã, você precisa entender isso na sua vida. Se Deus é por você, quem será contra você? Independente da situação, o que nós estamos vivendo hoje, queridos. Eu sou psicanalista. Hoje eu vivo no consultório uma quantidade enorme de pessoas com crise de depressão, com ansiedade. Por quê? Porque, queridos, nós estamos deixando a confiança em Deus de lado. Nós estamos deixando a nossa carne militar contra o nosso espírito. Aonde que deve estar a nossa confiança? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, a maior coisa que Jesus poderia ter feito, ele fez. Ele entregou o filho dele na cruz por nós. O Senhor entregou o filho dele na cruz por nós. Quem é pai e mãe aqui, quem entregaria o seu filho por alguém? Eu tenho 4 filhos. Eu não entregaria os meus filhos. O Senhor entregou o seu único filho por amor de nós. Querido, nós estamos temendo a quê? Se nós servimos um Deus que pela sua graça, Ele entregou o seu maior presente, tudo o que Ele tinha, o seu filho, o seu único filho, Ele entregou. O que é para Deus os problemas que nós estamos passando? Sabe
por quê, queridos? Que muitas vezes nós entramos em desespero. Porque nós não conhecemos, apesar do tempo que nós temos de conversão, nós não conhecemos realmente qual é o nosso lugar em Cristo. O que falta em nós é realmente conhecermos qual que é o nosso lugar em Cristo. Estabelecer a nossa identidade de filho. Nessa manhã, a pastora Ed iniciou falando que nós somos santuário. Nós somos casa. O Senhor habita em nós. Claro, queridos, que nós temos a nossa natureza humana. E é exatamente a nossa luta diária. Paulo nos disse: o bem que eu quero, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu cometo a todo instante. Isso é a carne militando contra o Espírito. Essa é a nossa luta diária enquanto nós estivermos aqui na terra. Só que eu só vou conseguir ter essa confiança do amor de Deus, essa segurança diária em Cristo, se eu conhecer a Cristo. Como eu vou ter confiança em quem eu não conheço? Queridos, nesses últimos tempos, todos os lugares que o Senhor tem me levado a ministrar, é sempre o Senhor falando a mesma palavra. Volte a mim. Volte a mim. Fale para o meu povo que me busque. Que me busque. Queridos, por que o Senhor está nos dando essas palavras? Porque o Senhor sabe que os tempos estão difíceis e a tendência será somente piorar. E somente aqueles que tiverem alicerçado, como a pastora Edna iniciou, alicerçado na pedra angular, é que vai suportar passar pelas tribulações. É que vai suportar passar pelas lutas. Somente aquele que tiver alicerçado no Senhor, que souber a sua identidade em Cristo, é que vai conseguir suportar. Por quê? Porque eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Queridos, o que é o vale da sombra da morte? É as lutas e as tribulações que nós temos passado. Só que no momento em que nós passarmos nesse vale, nós vamos saber quem está conosco. E o nosso consolo vai ser saber que a bondade e a misericórdia do Senhor está nos seguindo, está nos acompanhando. Queridos, quando a gente vê aí as pessoas falando, fulano suicidou, eu recebo muita notícia sobre isso. Muitas pessoas julgam como fraqueza. Fez isso porque é um fraco. Tem depressão por causa disso. Não, querido, depressão é doença. Depressão é doença. Depressão não é frescura. Ansiedade não é frescura. São doenças que precisam ser tratadas. Hoje eu trato no meu consultório todas as doenças alicerçadas na palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio, eu tenho a certeza que o único poder que há para libertar é Jesus Cristo. Independente se os meus pacientes são cristãos ou não, eu tenho vários pacientes que não são cristãos e que o resultado que o Senhor tem trago tem sido fantástico. Por quê? Porque o que liberta é a palavra de Deus. É o entendimento de onde que nós saímos. Você não é um acaso. O Senhor te gerou. A palavra do Senhor fala em Jeremias que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor te concebeu. Todos os seus dias eles são contados pelo Senhor, eles são escritos pelo Senhor. Você é uma obra perfeita do Senhor. E o que falta nas nossas vidas
É exatamente esse entendimento. Quem sou eu em Cristo? Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que o Senhor diz que você é. E você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo escolhido de Deus, querido. Isso é fantástico. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou qualquer uma. Você não é qualquer uma. Você não é o que o seu marido disse. Você não é o que a sua esposa disse. Você não é o que a sua mãe já profetizou sobre a tua palavra, sobre a tua vida. Palavra de maldição. Não é, queridos. Quem te gerou foi Jesus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é nação santa. Você é sacerdócio real, querido. Existem planos, existem projetos do Senhor sobre a sua vida. E você precisa acessar o tribunal do justo juiz, querido. Eita, glória! Nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Eu tenho ensinado as minhas pacientes a proclamar a palavra de Deus. Meu Pai, eu acesso o teu tribunal como justo juiz. Nós servimos o justo juiz. É acessar. Pai, está escrito, queridos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Pai, está escrito. Queridos, essa semana eu passei por uma luta, mais uma luta, mais uma luta, mais uma luta, que eu achei que eu não ia suportar. Pensa numa semana atribulada. Foi essa semana, né, pastor Edna? Louvado seja o nome do Senhor pela vida da pastora Edna. Eu achei que eu não ia suportar. Mas sabe como que eu suportei? Sabe como que nós vamos suportar? De duas maneiras. Primeiro, proclamando a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Pai, está escrito. Só que eu só vou conseguir proclamar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou proclamar? Primeira coisa, ansiedade. Queridos, nós temos na natureza humana, tá? Nós todos precisamos aceitar a nossa natureza humana. Qual que é o nosso exercício? Saber como lidar com a nossa natureza humana. Primeiro, ansiedade. Senhor, está escrito na tua palavra. Eu não vou andar ansiosa por coisa nenhuma. Cativeiro da mente. Sabe, mente superativa? Você não consegue dormir. A sua mente começa a trabalhar. Senhor, eu entrego os meus pensamentos ao Senhor. Porque a tua palavra diz que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E os sonhos do Senhor, os planos do Senhor são muito maiores do que os meus. Pai, está escrito que é o Senhor que sabe os planos que tem sobre a minha vida. E na tua palavra está escrito que são planos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então, Pai, a minha função vai ser orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Porque eu acesso o tribunal, eu acesso o tribunal do justo juiz e quero requerer os planos e os projetos do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Vocês entendem? O que é que nós temos que fazer? Acessar o tribunal do justo juiz. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Compromisso com a palavra dEle. Entende? Então nós precisamos, queridos, entender e praticar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Quem pode nos condenar, queridos? Olha o que está escrito aqui no 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem nos ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, esse aqui é o que eu acabei de
nós temos um justo juiz que ele intercede por nós. Diante de Deus que julga as nossas causas. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos errado. Qual é a forma certa, pastora, de pedir? Na palavra. Na palavra. Por isso que eu tenho dito que nesse tempo é um tempo de pregadores pregar a palavra. A palavra. A palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu entendi isso como profissional da área da mente, falei, o único que tem poder de libertar é Jesus. Não existe outra forma da pessoa ser curada, liberta dos seus traumas, das feridas da alma. Sabe aquelas feridas que vêm da alma, que vêm nos carregando a vida toda, e que muitas delas nós colocamos dentro de uma caixinha e trancamos, e fica ali guardadas? Que chegou o tempo da gente se curar em Cristo, se libertar em Cristo, de sair de todo o cativeiro que Satanás aprisionou até hoje. Chegou o tempo de vivermos o que a palavra de Deus diz para nós vivermos. Os planos, as promessas do Senhor. Olha o que está falando no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Querido, o que tem te separado do amor de Deus? Cada um que está aqui nessa manhã, assentado aqui, nesse dia que nós vamos assentar à mesa do Senhor, em memorial do sacrifício dele, temos que recordar que o Senhor deu um dom para cada um de nós. E nós estamos simplesmente pegando o dom que Deus nos deu. Todos nós temos um dom. Nós estamos pegando o dom que Deus nos deu e usando pretextos para não cumprir aquilo que Deus nos chamou. Ah, porque eu tenho isso, ah, porque eu trabalho, ah, porque eu tenho plantão, ah, porque eu faço faculdade, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Queridos, e saiba que nós estamos indesculpáveis diante de Deus. Porque hoje, o próprio Deus, pelo amor, pela graça, pela misericórdia dele, está nos dando total acesso para nos curar. Total acesso. Ah, mas eu sou assim porque eu não tenho ninguém para conversar. Não. Aqui na nossa igreja mesmo, tem uma equipe de pastores preparadas pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que realmente buscam a Deus. Não é sobre conhecimento, queridos. Claro que nós temos que buscar conhecimento. Eu mesmo, eu estudo muito. Mas o que faz a gente romper é a unção. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo em nós. Hoje nós temos aqui uma equipe de pastores que todos têm acesso. Todos têm acesso. Eu estou aqui dentro da igreja a semana inteira. Eu fechei o meu consultório particular. Hoje eu atendo aqui dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós entendemos que é o tempo que Jesus está voltando. E como você vai apresentar suas mãos diante de Deus? Na hora que Deus te perguntar sobre os talentos que Ele te entregou, o que você tem feito com os talentos que o Senhor te entregou? Quantas pedras tem na tua coroa? Existe vizinho seu que está morrendo. Existe parente seu, existe os seus de dentro de casa que estão morrendo e você está de braço cruzado. Vendo isso tudo acontecer ao seu redor, ou ainda
estamos de braço cruzado e quando as pessoas olham para a gente não vê a gente como testemunho. Paulo fala que nós somos carta viva. As pessoas que não conhecem a Jesus fazem a leitura de quem é Jesus através da nossa vida. Como estão as suas mãos diante de Deus? Como você vai se apresentar diante dele? É um tempo, queridos, em que a igreja do Senhor precisa voltar o coração a refletir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Nós precisamos refletir, porque o Senhor está voltando. Queridos, a cada dia que o Senhor me dá o privilégio de vir para o altar dele, eu olho para cada um que está ouvindo a palavra e na minha mente fica assim: Pai, eu estou lavada do sangue de cada um que está sentado. Pai, eu estou lavada do sangue de cada um que está sentado. Porque a palavra de Deus fala que nós estamos indesculpáveis, querido. O Senhor tem dado total acesso. Total acesso. Se eu ainda tenho alguma área da minha vida que tem me separado do amor de Cristo, existem áreas da nossa vida que sozinho realmente nós não conseguimos. Existe área que nós não conseguimos. Por isso que eu disse para vocês que existem dois fatores que me ajudaram. O primeiro foi o conhecimento da palavra de Deus. E o segundo foi entender que é melhor sermos dois do que sermos um. Porque quando um cai, o outro está de pé para levantar. Claro que nós temos que ter discernimento e não sair expondo a nossa vida para qualquer pessoa. Nós temos que expor para homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, que vai saber guardar a glória da tua vida. Queridos, é muito sério. Nessa manhã, o que tem te separado do amor de Deus? Qual é a tribulação, qual é a perseguição que tem te separado do amor de Deus? Que tem feito você não cumprir o teu chamado? Que tem feito você não entregar para Deus os talentos que Ele te deu? O que tem te feito ficar em casa, a não vir para a casa do Senhor? Nós aqui em Minaslândia, nós só temos 3 cultos oficiais. Nós só temos um culto na quarta-feira. Durante a semana nós temos apenas um culto, queridos. Um culto só. E quando nós estamos aqui, é a oportunidade de prestarmos esse culto a Ele, que morreu por nós. No domingo nós temos o culto das 10 e o culto das 7. O que tem te separado do amor de Deus? O que tem feito você não ter a certeza do amor de Deus na sua vida? O sacrifício de Jesus por nós, ele tem que nos bastar. Ele precisa ser o nosso entendimento muito claro. Nós precisamos, culto após culto, mensagem após mensagem, sair daqui com entendimento muito claro de quem é Jesus. Acabou o tempo, querido, da comidinha do leitinho. Nós precisamos ser crentes maduros. Acabou o tempo do mimimi, da fofoquinha. Aí, pastora, não pode falar com ele não, porque senão ele fica com raiva e sai da igreja. Queridos, quem sair é porque nunca foi. Quem sair é porque nunca foi. Pensa uma pastora que não tem medo nenhum de falar as coisas, só eu. Falo com amor, mas falo. Não tem que ter medo de falar, não. E quem ficar com raiva vai vir fazer terapia comigo mesmo. Já marca a consulta terapêutica. Querido, acabou o tempo. Aí não pode falar porque fica com raiva, pastora. Ah, pelo amor de Deus, queridos. Comidas sólidas.
existem líderes, aqui existem pessoas em que o Senhor colocou em lugares para ter ordem na casa, para ter um culto racional. Se a pastora Edna está à frente do culto de quarta-feira, ninguém tem que ficar esperando a pastora Edna. Ah, eu não vou porque a pastora Edna nunca me convidou. Querido, pastora Edna, o que a senhora está precisando? Esses dias eu fiquei muito feliz, me mandou te expondo não, tá? Eu fiquei muito feliz hoje, essa semana, com a mensagem da Karina. A Karina me mandou uma mensagem que, pastora, cheguei na igreja, estou à disposição para trabalhar na obra. Queridos, é sobre isso. Aí eu estou na igreja, entrei na igreja e ninguém me convidou para ministério nenhum. Como assim, querido? Aí eu estou na igreja porque aí a pastora ia tomar conta de tudo. Aí eu não quero mais. Aí na hora que Jesus voltar, você justifica isso para Jesus? Ah, Jesus, eu não cumpri seu talento porque eu não gostava da pastora Edna. Eu não ia para a cara da pastora Edna, queridos. Aqui é a casa do Senhor. Aqui nós somos corpo. E como corpo nós precisamos estar bem ajustados. Totalmente ligados um ao outro. Entende? Se você está lá na sua casa durante a semana, está desocupado, vem para cá ajudar a Eliane. Olha o tamanho dessa igreja para essa mulher limpar sozinha. Não, eu vou para a igreja ajudar a Eliane, vim aqui para poder te ajudar, minha irmã. O que precisa fazer aqui, minha irmã? Queridos, não precisa de ficar pedindo, nós somos corpo. E como corpo, nós somos membro desse corpo. O braço direito precisa do braço esquerdo. Não tem como a igreja do Senhor caminhar se nós não tivermos bem ajustado. Acabou o tempo do mimimi, queridos. Por que essa igreja com tantas cadeiras está vazio? Não quer dizer sobre números, quer dizer sobre vidas salvas. E muitos não estão aqui por causa da minha e da sua vida, que não tem sido testemunho. Acabou o tempo, queridos. Chegou o tempo de posicionamento. Ai, meu filho não vem no Rocket porque ninguém convida meu filho para vir. Querido, está seu filho. Lá em casa não tem querer, não. Tem querer, Carol? Lá em casa não tem querer, não. Tem célula dia de sábado? Eles têm que estar aqui na célula dia de sábado. Porque se eles não vão se alimentar da palavra de Deus, eles vão se alimentar de quê? De lixo. Entra lixo, sai lixo. Por que seu filho está aí dando trabalho? Porque você permite que ele faça o que ele quer. Eu uso uma expressão lá em casa, que eu falo que a solução de um doido é outra em cima dele. Solução de um doido é outra em cima dele. Lá em casa é assim com as meninas, não tem querer. Tem que servir a Deus. Existe outra opção? Não. Não. Agora nós, como os pais de hoje, estamos sendo permissivos. Essa semana eu atendi uma mulher que falou comigo: ai, pastora, minha filha só está andando de cropped. Eu não sei o que fazer, porque ela trabalha? Não. Eu, mas ela compra o cropped como? Ela, ai, pastora, eu não tinha pensado nisso. Ela está usando aquilo que você comprou, minha irmã. Simples assim. Queridos, o que tem te separado do amor de Deus? Chegou o tempo de nós, como igreja, se alinhar. É hora de mudar a rota da nossa vida. É hora de mudarmos a rota da nossa vida. Mudar a nossa mente. Transformai-vos a vossa mente. Esse versículo, ele precisa ser um versículo que norteia a nossa vida. Senhor, a partir de hoje, eu vou transformar a minha mente no Senhor, porque eu quero conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu só vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu transformar minha mente em quê? No Senhor. Eu transformar a minha mente em um verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão? Imitador de Cristo. Se eu sou uma imitadora de Cristo, eu sei ter sabedoria nas minhas palavras.
sei como pensar. Por quê? Porque eu sou uma verdadeira cristã. E esse tem que ser o nosso desafio diário. Uma vez que nós sabemos que há segurança no amor de Cristo. O principal, queridos, foi feito por nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. E hoje nós temos vida, e temos vida em abundância. Porque nós temos o Espírito Santo que caminha conosco todos os dias. Todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E se ainda existem coisas na nossa vida que precisam ser entregues diante de Deus, se você não consegue entregar isso sozinho, procure a nossa equipe de pastores. Procure a nossa equipe de pastores. Peça ajuda. Peça ajuda. Para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, olha a certeza que nós temos que ter nessa manhã. Porque nós estamos bem certo, Lagoinha, Minaslândia. Nós estamos bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nessa manhã, querido, essa possa ser a certeza da sua vida. Que nada pode, minha equipe de louvor, por favor, que nada pode te separar do amor de Deus. Nada, queridos, nada pode te separar do amor de Deus. Nem perigo, nem fome, nem espada, nem as más notícias, nada pode te separar do amor de Deus. Que nessa manhã vocês possam fechar os seus olhos e começar a refletir e pedir perdão ao Senhor sobre qualquer coisa que tenha te separado do amor de Deus. Antes de convidar vocês a levantar e pegar os elementos da ceia, eu quero que todos nós, como igreja, tiramos um momento de reflexão. Senhor, nessa manhã, eu quero entregar diante do Senhor qualquer coisa que tenha me separado do Senhor. E eu quero te pedir perdão, Pai, e quero te dizer que eu volto ao Senhor em reconhecimento que nada pode me separar do Senhor. Eu quero reconhecer, Pai, que o teu sacrifício naquela cruz do Calvário me basta. Por isso, meu Pai, eu quero te dizer que a partir de hoje, Pai, a partir de hoje, Jesus, eu quero me assentar à mesa com o Senhor de uma maneira
Momento, pode levantar e pegar os elementos da ceia com muita reverência. Aleluia. Todos pegaram os elementos da ceia? Amém? Assim está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e bebereis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, nessa manhã, com muita reverência ao Senhor, todos juntos, unidos como corpo do Senhor, todos comemos do pão e bebemos do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Levante o cálice, querido. Glorifica o nome do Senhor. Algo mais que leve, querido. Oh, aleluia.
momento, coloque a mão no seu coração. Repita comigo assim: Pai, eu aceito o Senhor como o único Deus da minha vida. Eu reconheço que o teu sacrifício basta na minha vida. E por isso eu estou aqui. E eu, Jesus, que andei afastado, arrependido, eu volto, por amor de ti. Queridos, tem alguém aqui nessa manhã que quer receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém aqui, levante a sua mão. Queridos, hoje pode ser o último dia. Hoje pode ser aquele dia que o Senhor está te chamando para a casa dele. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor? Não? Então estenda a sua mão. Tem alguém, querido? Não? Amém. Estenda a sua mão. Que vocês possam ter uma semana de vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a face dele e te dê a paz. Que possa ser a melhor semana da sua vida. A semana em que você vai ter o maior discernimento de todo o tempo da sua identidade de filho. Ser tu uma bênção